Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. A carta que sai para a carta do dia é a carta do 2 de espada. E o 2 de espada é trégua. É uma carta que fala muito daquela... Quando você tem um impulso e de repente você para ver como é que você vai agir. Essa carta ela também simboliza, se você for misturar ela um pouco com o baralho comum, é uma carta que fala muito de você ignorar algo, né? Quando você ignora um problema, porque essa trégua, ela não é uma trégua como o 4 de espada, que é quando você se isola para pensar. A trégua do 2 de espada, muitas vezes, é você ignorar um problema. Eu não quero ver, nem quero ouvir, não quero saber, sabe? Eu não quero pensar nisso agora. Só que nesse intervalo, às vezes, uma coisa ruim pode acontecer, né? Por isso que o 2 de espada, ele fala, é uma trégua que você dá, de repente você diz, não quero saber disso agora, mas você tem que prestar atenção no problema. Você tem que você não pode ignorar totalmente, porque você vai ser conivente com algo. É toda uma mistura, porque quando eu vejo essa carta, eu vejo dentro de um contexto geral como trégua, paralisação, é uma forma de você ignorar, negligenciar um problema, porque você está sobrecarregado ainda, porque você não quer aquilo para mim, você negligencia, tampa os ouvidos, fecha os olhos, e às vezes, lá na frente, você vai dar de cara, não adianta você fugir. Então, o 2 de espada, ele é o quê? É quando você dá uma trégua parcial, né? É um conselho do lado positivo da trégua parcial, você precisa alinhar a sua mente, mas você precisa agir. Se você demorar muito, ficar procrastinando, você vai ser pegue de surpresa com uma coisa ruim. Porque você sabe que o naipe de espada todinho traz muito peso. Então, quando ele adverte que hoje, durante o dia, se tiver que resolver alguma coisa, eu vou adiar isso aqui. Pense bem se vale a pena adiar, se isso não vai gerar um problema. Ou é melhor ir logo resolver, encarar a situação. Quanto mais você negligenciar algo, quanto mais você ignorar algo que de fato tá ali, as duas espadas pontudas, esperando que você caia em cima, e se você não se iluda, que se você demorar muito, a corda vai arrebentar e você vai cair em cima das espadas, não tem como você escapar do problema, você tem que encarar. Então essa trégua necessária, ela é parcial, ela é só em algum pouco tempo para você alinhar a sua mente, para poder você enfrentar o que tem que ser enfrentado. Essa carta ela fala do quando você não quer realmente ver, não quer entender, não quer aceitar, mas que você é obrigado a aceitar. Se não for por bem, é por mal. Não tem escapatória. Então, se você tiver que enfrentar um problema hoje, se você tiver que encarar alguma coisa hoje, se você tiver que deixar as coisas muito claras, mesmo que isso magoe, mesmo que isso seja difícil para você, você vai ter que fazer. Porque se você ficar procrastinando, você vai ser pegue de surpresa com uma coisa muito pior, onde você não vai ter nem como resolver. Vão resolver por você, entendeu? Então essa carta ela fala muito isso. Então quem tiver realmente com essa sensação de que eu não queria que se resolvesse sozinha, eu queria que essa pessoa se tocasse sozinho, não vai fazer, meu amor. Você vai ter que encarar aí essa coisa. Não vai. Entendeu? Então você vai ter que enfrentar isso aí. Você pode até enrolar um pouquinho, respirar um dia, 2 dias, mas isso aí, essa bomba vai cair. Então vamos encarar, né? Então se tiver que fazer, que seja hoje, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, sabe? Porque senão você pode realmente piorar a situação. Então essa trégua, essa calma, esse pensamento, esse alinhamento, tem que ser rápido. Para depois você já começar a enfrentar o problema que tem que enfrentar, resolver o que tem que ser resolvido, né? Qualquer negligenciar alguma coisa nesse momento seria um prejuízo. Então não subestime um problema, não subestime uma situação, não subestime ninguém. É mais ou menos isso dentro do contexto geral que dê para vocês entenderem mais ou menos como conselho, tá? Até ficar atento. E o banho, né? Um banho hoje bom para essa questão, porque assim é um banho que encoraje, vamos dizer assim, que dê lucidez, que dê ação. Então eu diria que o banho do patchouli, quem tiver raiz de patchouli, né? Ele dá essa coisa de ter que fazer, de ter que é terra, tem que resolver. E o banho do cravo, que dá ação. O cravo, tanto ele limpa,
né? Como ele afasta a influência ruim, o cheiro dele, mas ele também traz uma ação, um movimento. Aquela força, ele mexe com o seu magnetismo, porque ele dá a força de dizer, menino, sabe uma coisa, eu vou resolver logo isso, eu vou fazer logo isso, eu vou fazer o que tem que ser feito, não adianta, mesmo que isso doa em mim, mas eu vou ter que resolver, mas cedo ou mais tarde eu vou logo fazer isso hoje, é mais ou menos assim, que o cravo, ele ativa você, né? E o patchouli, ele dá pé no chão, né? Ele abre os caminhos, mas ele traz movimentações de ganhos, de coisas, quando você vai usar na intenção de comércio e trabalho. Mas ele é uma raiz que traz justamente, finca você no chão, traz certeza, segurança, né? Firmeza. Então, quando se for um assunto que você precisa ter firmeza, o patchouli. Você precisa ter ação, movimento, tirar o obstáculo do caminho, o cravo, que ele vai lhe dar o sacode que você precisa. E pode molhar a cabeça, tá? Pode molhar a cabeça. O cravo, você pega 21 cravos, sempre na conta de 21, principalmente quando você precisa desenrolar algo, resolver algo, né? E o patchouli, um móizinho assim de raiz de patchouli. Hoje é dia 27. Então, 27 em 1, 28. 28 com 7, 35, que dá 8. Então, quem tá entrando no aniversário hoje, tá entrando no ano 8, que é um ano voltado, é o ano da Carta da Justiça. E a Carta da Justiça, ela sempre dá um alinhamento para você botar os pés no chão, ver as coisas como são. Porque geralmente, assim, ó, quem olha através do olho da justiça é prático. Geralmente, se você é muito prático, aos olhos das pessoas muito emocionais, você está sendo frio, você está sendo seco, você não está vendo as coisas pela opinião do fulano, do ciclano, não. Quando você entra no ano da justiça, não existe, ai, porque aconteceu isso, ai, porque foi um momento de emoção, não. Existe o fato, fez, tá feito, acabou-se. Se teve capacidade de fazer, quem me garante que não vai ter de novo? Então, a Carta da Justiça, ela lhe puxa muito isso. Então, ela é um ano onde, geralmente, as pessoas que estão vivendo o ano da Justiça, elas são justiceiras. No que sentido? Posso até aceitar isso aqui, mas você vai pagar esse preço. Pra nunca mais você cometer. Então, geralmente, a Carta da Justiça, ela puxa você por uma necessidade muito grande de você colocar as coisas do jeito que é pra ser. E é um ano de equilíbrio, porque ele traz o ponto de equilíbrio do 8, que é justamente você ver as coisas como elas são, você dar de César o que é de César, você concordar com o que é correto, com o que é reto, sabe? Não existe essa coisa do... sabe? Não sei, é porque tava isso, porque... Não. Até a tolerância em relação a ouvir justificativa diminui, sabe? É muito melhor você dizer, por que você fez isso? Porque na hora eu quis fazer. Eu não pensei, não raciocinei. Agora, se você... Geralmente, quem tá no ano da justiça, que estiver convivendo com pessoas muito negacionistas, vamos dizer assim. Ah, não, mas eu não podia fazer aquilo. Ou então, você não podia fazer isso. Ou então, eu fiz aquilo ali porque você fez isso. Não foi porque eu quis. Quando a pessoa nega a própria culpa, aquilo ali irrita. Então, geralmente, essa vibração da justiça, ela leva você pro correto, pro certo. Então, geralmente, pessoas que vão resolver coisa de papel, que você tem que resolver coisas, abrir mão ou então resolver logo, é um número que traz muita praticidade. Se a pessoa for muito emocional, procrastinadora, ela vai penar um pouquinho. Porque as situações, elas vão colocar você frente a frente para você ser prática e você vai ficar meio perdido. Então, procure botar a mente para trabalhar de uma forma racional e resolver o que tem que ser resolvido, porque senão você vai sofrer. Porque ninguém vai resolver por você, não. Você vai ter que resolver, porque o 8 lhe joga a você buscar um equilíbrio de alguma forma. Ou pro bem ou pro mal, ou do jeito alinhado, ou do jeito desalinhado, mas tem que seguir o caminho reto, né? Mas é um ano bom. Eu amo o ano 8. Né? Até porque eu sou muito prática. Então, assim, o ano 8 ele dá mais força ainda em relação a isso. Eu não tenho muito essa coisa assim, não, mas ele não quis. Ai, mas ele não quis. Quis sim que fez. É tanto que quem se consulta comigo, que quem tem já vínculo comigo, e já sabe que eu não sou muito de meias palavras.
Claro, tanto pro bem como pro mal. Tipo assim, se eu ver também que a pessoa tá exagerando, que a pessoa fez aquilo ali, não tem nada demais, eu também vou dizer. Mas também se a pessoa estiver se iludindo e eu estiver vendo que a pessoa fez porque quis, eu vou dizer também. Então, essa praticidade eu já tenho. Por isso que eu acho que assim, eu me identifico muito com esse número. Pois, gente, um abraço. Uma excelente sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, com muita luz. Final de semana, a gente encarando as coisas que tem que fazer, parar de sair da procrastinação. Não fique pensando, ai, mas hoje é sexta, eu vou empurrar para segunda. Não, resolva o que tem que resolver, porque senão pode complicar. É isso que a mensagem do dia deu para todos nós. Beijo e até domingo com a carta da semana, se Deus quiser.